O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção. Espada de Tarsis. O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. 20º dia. A partir de agora vou examinar, Dr. Signagel, a questão cátara, a mais significativa das produções da sabedoria hiperbórea que se opôs aos planos da Fraternidade Branca no século XIII. Foi no contexto do catarismo, quando São Domingo fundou a Ordem dos Predicadores, que permitia aos senhores de Tarsis atuar de maneira encoberta. É necessário descrever o contexto para que fique claro o objetivo buscado por São Domingo e os senhores de Tarsis. Antes de tudo, cabe advertir que qualificar de heresia ao catarismo é tão absurdo como fazê-lo com o budismo ou o islamismo. Como estes, o catarismo era outra religião, distinta da católica. Herege é, por definição, erro dogmático sobre a doutrina oficial da Igreja. Não é herege quem professa outra religião, senão quem desvirtua ou interpreta torcidamente o dogma católico, tal como Rio, ou mesmo os templários Golan, que foram os hereges mais diabólicos da sua época. Portanto, ainda que se houvesse aceitado que os cátaros praticavam outra religião, como os saxões, isso não teria significado diferença nenhuma no resultado. Nada os poderia ter salvado da sentença de extermínio dos Golan. Hereges eram, sem dúvida, os arrianos, mas nunca os foram os cátaros. Esses eram, sim, inimigos da Igreja, a qual denominava a Sinagoga de Satanás. Para compreender o problema, há de se considerar que os cátaros conheciam, em realidade, era a sabedoria hiperbórea, a qual ensinavam valendo-se de símbolos tomados do mazdaísmo ou zervanismo, do gnosticismo, do judaico-cristianismo, etc. Por conseguinte, predicavam que o bem era a natureza absolutamente espiritual e estavam de todo fora deste mundo. Por conseguinte, predicavam que o bem era a natureza absolutamente espiritual e estava de todo fora deste mundo. O espírito era eterno e não criado, e procedia a origem do bem. O mal, pelo contrário, seria por natureza todo o material e criado. O mundo da matéria onde habita o animal-homem era intrinsecamente maligno. O mundo havia sido criado por Jeová Satanás, um demiurgo demoníaco. Rechaçavam, portanto, a Bíblia, que era a palavra de Satanás, e repudiavam especialmente o Gênesis, onde se narrava o ato de criar o mundo por parte do demónio. A Igreja de Roma, que aceitava a Bíblia, era, pois, a sinagoga de Satanás, a morada do demónio. O animal-homem, criado por Satanás, teria duas naturezas, o corpo material e a alma. A ela havia-se unido o espírito não criado, que permanecia desde então prisioneiro da matéria. O espírito, incapaz de libertar-se, residia na alma, e a alma animava o corpo material, o qual se achava imerso no mal do mundo material. O espírito achava-se assim afundado no inferno, condenado à dor e ao sofrimento que Jeová Satanás imporia ao animal-homem. Os cátaros, ou seja, os homens puros, deviam pretender o bem. Isso significava que o espírito devia regressar à sua origem, rejeitando previamente o mal do mundo material. Asseguravam que o Espírito Santo estava sempre disposto a auxiliar o espírito prisioneiro na matéria e que respondia à solicitude dos homens puros. Então os cátaros tinham o poder de transmitir o Espírito Santo aos necessitados de ajuda por meio da imposição de mãos, ato que denominavam consolamento. Afirmavam também a existência de um Cristo eterno e não criado, ao que chamavam Lucibel.
que teria descido voluntariamente ao inferno do mundo criado para libertar o espírito do homem. Rechaçavam a cruz por constituir um símbolo de aprisionamento espiritual e do sofrimento humano. Eram iconoclastas ao extremo e não admitiam nenhuma forma de representação das verdades espirituais. Praticavam a pobreza e o ascetismo e desconfiavam da riqueza e bens materiais, especialmente se procediam de pessoas que se diziam religiosas. Sustentavam que a mais elevada virtude era a compreensão e a expressão da verdade, e que o maior erro era a aceitação e propagação da mentira. Reduziam a alimentação ao mínimo e recomendavam não abusar do sexo. Proibiam a procriação de filhos porque contribuía para perpetuar o aprisionamento do espírito na matéria. É evidente, Dr. Signagel, que os conceitos da religião cátara não procediam de uma heresia católica, senão da sabedoria hiperbórea. Contudo, aos que desconheciam tal filiação ou estavam fanatizados e controlados pelos Golan, não era difícil convencê-los de que se tratava de uma diabólica heresia, especialmente se a mira pousasse sobre a forma exterior do catarismo. Porque os cátaros, com a finalidade declarada de competir com os católicos pelo favor do povo, se faziam organizado também como igreja. O porquê desta decisão que os iria enfrentar de maneira desvantajosa com uma Europa católica condicionada já pela ideia de que era legítimo montar cruzadas militares contra povos que professavam outra religião, há que buscá-lo nas crenças ancestrais da população occitana. Indubitavelmente existiam conexões entre os cátaros e os maniqueus, bogomilos da Bulgária, Dalmácia, Sérvia e Lombardia. Mas esses contatos eram naturais entre povos ou comunidades que compartilhavam a herança da sabedoria hiperbórea e não implicavam dependência alguma. O catarismo foi então um produto local do país de Oc, um produto medieval do tronco racial ibero. A antiga população ibérica de Oc, como a de Tarsis, não sofreu grande influência celta. A diferença dos iberos de outras religiões, das Hispânias e das Gálias, que se confundiram racialmente com eles e caíram prontamente sob o poder dos Golan. Em Oques, os galos não conseguiram unir-se com os iberos, considerando que dominaram durante séculos a região com grande desgosto dos Golan, que apelariam a todos os recursos para quebrar a sua pureza racial. Contudo, os occitanos mesclaram-se logo com povos afins, de modo semelhante aos tartésios, especialmente com os gregos, os romanos e os godos. Num passado remoto, os atlantes brancos lhes haviam comunicado a mesma sabedoria que os seus irmãos da Península Ibérica, para depois incluí-los no Pacto do Sangue. Como possuíam, pois, a sua própria Pedra de Vênus e perderam nas mãos dos Golan, quando estes sacerdotes do Pacto Cultural favoreciam as invasões dos Volscos, Tectósacos e Arcómicos. Os Bébrices, Velavos, Gábalos e Élvios, além de instalar-se na costa mediterrânea com os fenícios nas suas colónias de Adne, Narbona e Porto Vendres, que em princípio se chamou Porto de Astarte. Bem, à parte do que já recordei sobre a sabedoria hiperbórea, os iberos do Pacto do Sangue, tenho de agregar aqui uma lenda particular que estava muito difundida entre os Pirineus. Segundo a mesma, os atlantes brancos haviam depositado numa caverna da região outra pedra de Vênus, a qual denominavam o Graal de Cristos Lúcifer. Aquela pedra que trouxera o enviado do Deus incognoscível, não para refletir o signo da origem a uns poucos iniciados, senão para vincular carismaticamente e libertar espiritualmente a toda uma comunidade racial.
somente seria encontrada em momentos chaves da história. Acreditavam que o motivo era o seguinte: o Graal constituía uma tábula regia imperialis, ou seja, o Graal informava com exatidão quem era o rei de sangue puro, a quem correspondia governar o povo pela virtude da sua espiritualidade e sua pureza racial. Mas o Graal tinha o poder de revelar o líder, comunicando-o carismaticamente no sangue puro da raça. Não era necessária a presença física da Pedra de Vênus para escutar a sua mensagem. Mas se a comunidade racial esquecia o pacto de sangue, caía sob a influência entorpecente do pacto cultural, ou degradava-se o sangue puro. Então perderia a vinculação carismática, desconcentraria-se e erraria ao eleger os seus líderes raciais. Sobreviriam maus reis, débeis ou tiranos, quiçá sacerdotes do pacto cultural, que em todo o caso guiariam o povo à sua destruição racial. Não obstante, ainda quando o povo estivesse dominado pelo pacto cultural, a herança hiperbórea do sangue puro não poderia ser facilmente eclipsada, e em determinados momentos da história ocorreria uma coincidência cultural casual, que poriam a todos os membros da raça em contacto carismático com o Graal. Então todos saberiam, sem dúvida alguma, quem seria o líder da raça. Tratava-se de uma dupla ação do Graal. Por uma parte, revelava ao povo quem era o verdadeiro líder do sangue puro, sem que influenciasse para isso a situação social. Vale dizer, fosse nobre ou plebeu, rico ou pobre, se o líder existia, todos saberiam quem era, todos o reconheceriam simultaneamente. E, por outra parte, apontava ao líder na sua missão condutora, conectando-o carismaticamente com os membros da raça em virtude da origem comum. Na origem, toda a raça dos espíritos hiperbóreos estaria unida, pois o Graal justamente era um reflexo da origem. Pela graça do Graal, o líder racial apareceria ante o povo dotado de um carisma evidente, inegável e irresistível. Exibiria claramente o poder do espírito não criado e daria provas da sua autoridade racial. E isso não poderia ser de outro modo posto que, pela origem, voltaria a estar às ordens do grande chefe da raça do espírito, o Senhor da honra absoluta e da beleza não criada, Christus Lucifer ou Lucibel. O provir da história, o avanço inexorável dos povos culturalmente dominados pela estratégia da fraternidade branca em direção às trevas, o Kali Yuga, causaria a manifestação cada vez mais forte das potências da matéria. Portanto, os líderes raciais que eventualmente surgissem do povo deveriam demonstrar um poder espiritual cada vez maior para enfrentar-se a tais forças demoníacas. A consequência disto seria que o confronto entre a espiritualidade emergente da pureza racial e a degradação da cultura materialista iria tornando-se mais e mais intenso até chegar naturalmente a uma batalha final, onde o conflito se dirimia definitivamente. Isto coincidiria com o fim do Kali Yuga. Entretanto, viriam estes momentos da história em que o Graal poderia ser novamente encontrado e revelaria o líder da raça. Claro que nos últimos milénios, por estar a raça cada vez mais aprofundada na estratégia do pacto cultural, os sucessivos líderes raciais haveriam de ser consequentemente mais poderosos, ou seja, haveriam de ser líderes imperiais, guerreiros sábios, que intentariam fundar o Império Universal do Espírito. Quem o conseguisse livraria o povo da estratégia do pacto cultural, dos sacerdotes do culto e de todo o culto. Construiria uma sociedade baseada na aristocracia do sangue puro, nos senhores do sangue e da terra, como a que sabiamente procuraria fazer Frederico II of Stauffen.
E aqui chegamos à causa oculta da expansão cátara do século XII. Naquele tempo existia a convicção generalizada entre os occitanos, incompreensível para quem carecia de pureza racial ou desconheciam a sabedoria hiperbórea, de que estava próxima à chegada, ou que já havia chegado um desses momentos da história em que surgiria o líder racial ou o imperador universal do espírito e o sangue puro. Era um pressentimento comum que brotava de uma fibra íntima e unia a todos na segurança do advento régio. E essa unidade espontânea era causa de profundas transformações sociais. Parecia como se os esforços internos do povo se achassem de pronto coordenados numa empresa espiritual conjunta, num projeto cuja realização permanente era a geração da brilhante civilização de Oc. A poesia, a música, a dança, o canto coral, a literatura alcançavam ali grande esplendor, enquanto se desenvolvia uma língua romance de estranha precisão semântica, muito diferente ao idioma mais bárbaro dos francos do leste. Era a língua de Oc, Languedoc, que deu nome ao país Languedoc. Na estrutura, esta civilização nascente, como um e seus elementos fundamentais, iria surgir o catarismo, que já não seria então uma heresia católica, como pretendia a Igreja Golan, nem uma religião transplantada da Ásia Menor, como pretendem outros. Pelo contrário, o catarismo era a expressão formal da religação que existia a priori na sociedade oceana. Era o grau, assim acreditavam todos, o que religava a sociedade oceana e constituía o fundamento da religião cátara. Mas o grau, ao comunicar a próxima vinda do Imperador Universal, anunciava também a guerra, o inevitável conflito que a sua presença exporia às potências da matéria. Quiçá a batalha final, se o tempo estivesse maduro para isso. O momento histórico da aparição do Graal exigia, pois, uma especial predisposição do povo para afrontar a crise que fatalmente sucederia. Era tempo do despertar espiritual e da renúncia material, de discriminar claramente entre o todo do espírito e o nada da matéria. Agora entenderá o Sr. Dr. Signagel porque os cátaros se organizaram como igreja e se dedicaram a predicar publicamente a sabedoria hiperbórea. Estavam a preparar o povo para o momento histórico. Estavam a oferecer a sua vontade e a procurar que adquirisse o estado de graça que os tempos exigiam. Se viesse o Imperador Universal, Cristo Lúcifer estaria mais próximo que nunca do espírito cativo no homem, favorecendo a sua libertação. Por isso, os cátaros contribuíam à chegada iminente de Lucibel e alentavam o povo a esquecer o mundo da matéria e cravar os olhos nele. Se viesse o Imperador Universal, requeriam-se homens profundamente espirituais, que possuíssem a sabedoria hiperbórea e se transformasse pela recordação da origem, pela revelação da verdade desnuda de si mesma, ou seja, necessitariam-se de homens de pedra. Por isso, os cátaros formaram e lançaram milhões de trovadores iniciados no culto do fogo frio da casa de Tarsis. Eles teriam a missão de percorrer o país e se estender nos nobres de sangue, nos plebeus nobres, ricos ou pobres, a chama do fogo frio. À morte da deusa Pirena, a quem nomearam simplesmente como a Senhora ou a Sabedoria. E os nobres de sangue, se compreendessem o trovar cruz, convertiam-se em cavaleiros desposados com a sua espada. Uma veruna de Navutã que em ocasiões consagravam a senhora de carne e osso a uma mulher Cálibur, que era capaz de imortalizá-los mais além da negrura infinita do seu sinal de morte. Se gostou deste conteúdo, subscreva o canal. Força e honra, camarada!